edificado em tuas palavras, e venças quando fores julgado. Nós vamos, irmãos, se ater mais ao número 3, na questão da pergunta, se a nossa incredulidade aniquila ou até atrapalha a fidelidade de Deus para conosco. Podem se sentar, por favor. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vou começar aqui fazendo uma analogia à questão da fidelidade, fé e crença, para que nós tenhamos deixa eu me achar de novo. Irmão, começamos fazendo a reflexão, né, fidelidade na palavra que lemos. Nos é indagado se Deus permanece fiel a nós, mesmo que nós sejamos incrédulos. Pois bem, quem crê em algo. A palavra, para que cremos, tem que ter fé. E para termos fé, temos que ter a crença que o que nos é dito ou prometido irá acontecer. Aleluia! E para isso, quem nos disse tem que ter honra para valer o que nos foi dito. E quem tem honra para isso é uma pessoa que é fiel para cumprir o que nos foi prometido. Glória a Deus! Para isso eu peguei algumas passagens, né? Comecemos com Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Glória a Deus! Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. E mais, Deuteronômio 32, 4. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os caminhos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto ele é. Mas não é porque Deus nos é fiel que podemos ser incrédulos. Podemos nos valer da sua fidelidade para conosco, para fazer o que bem queremos. Peguemos como exemplo Mateus 25, de 1 a 13, aonde nos é dito da questão das 10 virgens, aonde 5 são virgens prudentes e 5 são virgens imprudentes. As prudentes somos nós que somos fiéis à palavra, somos nós que estamos pegando a questão do que Cristo quer e levando adiante. Glória a Deus! Não trabalham na fidelidade. Forte! No momento que ele virá, que ele vem e virá, ele vai pegar só os que são fiéis. Aleluia! E vai levar com ele para as bodas. E as que são infiéis ficarão, serão largadas aqui para passar pelo momento onde não terá ele para consolar, onde não terá a fidelidade dele para estar com ele. Temos também nessa questão da fidelidade, aonde ele nos remete a Oséias 1, aonde ele pede para Oséias pegar uma prostituta e casar com ela. E ele vai e o faz, tem com ela filhos, dá a ela tudo de bom e do melhor. Trata dela como se fosse uma melhor mulher do mundo. Meu Deus! E mesmo assim, ela não deixa os prazeres da carne que a atraíam ter ela. E ela volta a pecar. Meu Deus! Volta várias vezes a cometer o pecado do adultério, tendo para com outros homens os prazeres da carne. E cada vez que ela fazia isso, Oséias voltava para Deus e falava: Deus, o que faço? Vai lá, pega ela e traz para dentro de casa novamente. E ele ia e fazia. E ela voltava a pecar. E ele ia e fazia. E ela voltava a pecar. E Deus mandando: não deixe de amar. Ela é sua esposa. E ele nessa: isso tudo, por que eu estou passando por isso? E aí Deus esclarece: meu filho, isso para que você entenda, e todos mais entendam, que assim como essa mulher que é infiel, o meu povo escolhido, também me tem sido infiel, e mesmo assim eu sou fiel a ele. Eu estou aqui para que ele, ao se arrepender dos seus caminhos, eu estarei de braços abertos, aguardando ele venha e eu esteja aqui pronto para recebê-lo. Mas não nos esqueçamos, assim como eu falei, a virgem prudente
ela será no dia levada, e é imprudente. Então não é porque Deus está de braços abertos, nos aguardando com a sua fidelidade, que Ele vai aguardar para sempre. Ele nos dá a oportunidade, quando estamos no tempo de graça, para que nos arrependamos de todos os pecados, para que nos arrependamos dos desvios que nós cometemos. Sabemos que a carne é pecaminosa, mas se você deixar a carne prevalecer, você só vai estar em pecado. Verdade. Então, irmão, que sejamos como nosso pai na fé, Abraão, que apesar da promessa de seu filho Isaque, que veio com a sua velhice, Deus vira para Abraão e fala: sacrifica ele em meu nome. E ele pega e leva Isaque, sobe o monte com todas as coisas para o sacrifício, menos o cordeiro. E seu filho pergunta: pai, cadê o cordeiro? Filho, Deus proverá. Pai, cadê o cordeiro? E tudo acontecendo, Deus proverá. Creio eu, irmãos, que até mesmo Abraão, em seu interior, falava: Jesus não, que na época não existia. Deus, Pai, o que o Senhor quer comigo, Pai? O Senhor me dá esse filho na velhice, meu filho tão amado e querido, e o Senhor agora me pede para sacrificá-lo. Pai, o que o Senhor quer, Pai? Mas, filho, Deus proverá. E já com o filho amarrado, posto sobre o local do holocausto, já se preparando para sacrificar, o cordeiro aparece. Aleluia. E ele vai e sacrifica o cordeiro junto com seu filho e oferecem um holocausto a Deus. E aí Deus, em homenagem a isso, vira para ele e fala: filho, agora você é o pai da fé da minha nação. Eles terão vocês como meu exemplo. Exemplo também de fidelidade nós temos, como a irmã Mari leu em Ruth. Se vocês, isso não está nem aqui, tá, gente? Foi Deus falando. Glória a Deus. Ela pega e ela é fiel a Noemi. Mesmo Noemi virando e falando: vai, minha filha, tu não é do meu povo, tu não precisa me seguir. Eu não tenho mais o que te dar. Não, minha sogra, estarei contigo. Aleluia. Serei fiel no pouco e no mundo. E é o que Deus nos pede. Nós também temos, quase errei o nome, já falar Davi, né? Davi. Daniel, quando o rei da Babilônia invade Jerusalém, leva os príncipes para a Babilônia. Lá ele pega os príncipes, Daniel, não me lembro os nomes, não, eu estou falando os nomes mesmo, os nomes judaicos de Mesaque, Sadraque e Abednego, porque na realidade os nomes Sadraque, Mesaque e Abednego foram os nomes dados pela Babilônia para eles, para tentar apagar a questão da nação judaica. Mas mesmo com isso tudo feito, não me lembro o nome também de Daniel, que foi dado, mesmo com isso tudo, que o povo da Babilônia os abaque, os apague. Então eles pegam e se fazem o quê? Não, nós não vamos aceitar esses manjares. E não eram qualquer manjares. Não era o que o guarda da realeza comeria. Não é o que os escravos... Não. É o mesmo prato servido ao rei. Será servido a esse povo. E eles se negam, porque a fidelidade deles está acima dos manjares que são servidos. Então nós temos que perguntar a nós estamos sendo fiéis a Deus? Ou estamos abrindo mão das promessas de Deus para termos os manjares que o mundo nos oferece? Nós temos que pensar nisso, gente, porque Deus é fiel para nos honrar. Aleluia. Com isso, eu entro na questão da minha, de um testemunho meu, de minha esposa. Lá atrás, quando nós fomos, né, nós éramos católicos, e o católico ele tem a questão de que católico, macumbeiro, é tudo a mesma coisa. Todo mundo adora as mesmas entidades. Todo mundo tem. É igual. O que tem? Eu estou na macumba, não estou pedindo mal. Estou aqui para pedir o bem, então estou servindo o mesmo Deus. Só que não é, gente. Lá na época nós acabamos fazendo pedidos para termos filhos, que é o nosso sonho até hoje. E nós acabamos prometendo a entidades, a demônios que se diziam santos,
E eles até hoje nos cobram por causa disso. Até hoje eles ainda querem nos perturbar por causa dessas coisas que foram feitas lá atrás. E nós temos a crença, irmãos, que nossa promessa ainda não veio. Não é porque Deus não nos é fiel, porque desde o momento que nós começamos a frequentar a igreja, vários vieram dizer: vocês serão pais, vocês terão um filho da promessa de vocês. E não querendo me colocar no lugar de Abraão, mas fazendo uma certa comparação, nós já não somos mais nenhum novinho, nós já estamos com a idade avançada. Verdade. Mas ainda continuamos crendo. Aleluia. Que a promessa É isso aí. Glória a Deus. Aleluia. Eu A creio. única coisa que impede essa promessa é a nossa postura. Verdade. Que desde daquela época nos falava: vocês têm chamado. E a gente ficava desviando. Não, que isso, não quero. Não, que isso, não é para mim. E Deus foi, uma brincadeira que eu faço, comparando nós a baratas e Deus ao ser humano. Deus foi cercando, vai cercando. Quando chega no cantinho da parede, pega o chinelo e pum. É Deus. E nós somos a baratinha no canto da parede. Não! Já era. E aí Deus vai te cercando e vai te dando prova. Desse e vai jeito. te botando no vale. E vai te cercando e vai. Irmãos, infelizmente, se nós tivéssemos como realmente melhor obedecer do que sacrificar. Desse Se nós jeito. tivéssemos como pegar a pessoa que nós estamos falando isso e colocar no eixo, oh, como seria maravilhoso. Tenho certeza que nossa mãe em Cristo, Dona Com, que ela foi quem nos pegou, nos tirou do vale e nos ajudou através do poder de Deus trazer a gente para a presença. E posteriormente nossa pastora Cida, que ô luta, nós estamos aí. E nós cremos, e eu sei que o único motivo da nossa promessa ainda não ter chego não foi porque Deus não nos é fiel, é porque nós relutamos em fazer a vontade de Deus. Nós é quem relutamos em ter fé verdadeira. Não é, não, eu acredito. Não, é Deus. Eu acredito no que o Senhor fala. Se o Senhor está falando, eu creio. E vou fazer o que o Senhor está me ordenando. Não é pegar e falar: hoje não, amanhã. Por quantas vezes eu fugi? Quantas vezes eu dava graças a Deus que a pastora falava: ó, tu vai pregar. Aí eu esquece. Oh, glória, esqueci. Hoje chegou o dia. Espero que eu não venha a me esquivar mais. E, gente, não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes que Deus mostrou a sua fidelidade para conosco. Aleluia. Nós tínhamos um carro e tivemos um problema na casa que nós temos em Campo Grande. Ela é de herança. E aí meu sogro, no fim da partilha, ele pegou a parte que era dele, que era da minha sogra que é falecida. A parte que era dele, ele: não, eu passo aos meus filhos. Nome Então de nós Jesus. tivemos que vender o carro para honrar com a parte que nós tínhamos que pagar a ele. Vendemos o carro, beleza, honramos. Pai, a gente vai ficar só 1 mês com o carro do senhor emprestado, vamos 3 meses se passar e nada. E aí Marcela dizia: eu quero um carro com interior claro. Eu quero um carro com interior claro. Eu quero arrependimento dela. Essa é minha amiga. Eu quero um carro com interior claro. Essa é minha amiga. E aí nós começamos a olhar. E nesse meio falaram: leiam Lucas, o livro de Lucas 1. Leiam o livro de Lucas 1. E começamos a fazer um propósito em cima de Lucas 1 e fomos lendo. E beleza, apareceu o carro, fomos ver na concessionária. Quando chegamos na concessionária, uma menina que foi com a gente, ela estava com um vestido da Camila Barros, da grife da Camila Barros. E a primeira coisa que o vendedor olhou e falou: esse vestido é da Camila da linha da Camila Barros, não é? A gente, eu sou evangélico, sou do Ministério Restaurando Famílias e sou evangélico também. Meu nome é Lucas. Oi? Como assim? Tá bom. Aí fomos ver o carro. O carro estava nos fundos da concessionária, todo imundo. Ninguém estava vendo aquele carro.
Quando ele puxou o carro para frente, o único pedido que eu fiz após eu ver o que estava atrás: não tire esse adesivo. Nas mãos de Deus. Ou seja, Deus já tinha preparado o carro. Ele já tinha preparado tudo. Do jeito que ela queria. O único pedido que eu fiz a mais foi: tem que ser automático, porque para ter um certo conforto. Pois bem, ainda tinha mais, gente. O nome da gente estava sujo. Eu quero que você me diga quem não tem o nome, quem tem o nome 100% limpo com score bom para tirar o carro. Oh, Jesus. Fizemos a ficha. Ai, não vai passar, não vai passar, não vai passar. Ai, não vai passar. Que agora vai passar. Passou. Não sei como, né? Não sei como, mas sei como. Passou. Foi aprovado. Compramos o carro. E aí, acabou a luta? Não. Pra que acabar a luta? Aprendam, gente. Crente sem luta é um crente que não dá frutos. É verdade. Crente sem luta é um crente que não tem fé em Deus. Se você não dá frutos, árvore que dá frutos leva pedrada. Verdade. Árvore que não dá frutos não leva. Se você está sentado e não tem provas, repense a sua vida. Pois se você não tem provas, o diabo está te amando. Porque é só a tua alma que, se bobear, ele vai perder para Deus. Porque se você não dá frutos, você não traz almas para a salvação. Você não tem almas sendo tragas aqui para dentro. Então, se você não dá frutos, se preocupe muito. Porque até a tua salvação pode estar em risco. Porque a obra sem fé é morta. Mas a fé sem obras também. No grande dia, Deus pode virar para você e falar: afasta-te de mim. Mas, Senhor, afasta-te de mim. Tu cria, mas o que tu fez em prol das minhas ovelhas? O que você fez para pregar a minha palavra? Aleluia. Cadê a fé em mim? Para que você possa trazer os meus servos aqui para dentro. Então pense muito bem nisso. Se você não tem provas, tem algo errado na tua vida. Verdade. Não adianta ajoelhar, não adianta orar, não adianta fazer tudo isso. Se você não tem provas, é porque algo errado está acontecendo. E as provas continuaram. Nós estávamos morando num apartamento, aluguel. Beleza. Dinheiro. Tem que voltar para casa de Campo Grande. Temos a casinha lá, vamos voltar. Levamos pastora Cida, a pastora Cida orou. Vocês não voltam para cá. Tá louca? Tá louca? Tá louca? Não tem dinheiro, como não volta para cá, gente? A gente, mesmo com fé, você balança. Você titubeia. Como que eu não vou voltar para cá? E aí eu estava aqui um dia, a gente fazendo a carteirinha, fazendo a obra. Toda hora eu saía para vir chamar alguém e voltava. Saía para vir chamar alguém e voltava. Pregador, você aí que está entrando e saindo, Deus manda te dizer. Eu vejo você assinando um documento em 3 vias. Se é de Deus, eu recebo. Porque uma coisa que eu aprendi, irmãos: não receba qualquer coisa de qualquer um. Mesmo que a pessoa esteja no altar pregando, você não sabe se aquilo é de Deus. A gente ouve muita história por aí de gente que prega, traz palavras bonitas, mas não é de Deus. Então toda vez que alguém te profetizar algo, se é de Deus, eu recebo. Se não for de Deus, tu descarta. E aí Marcela virou para mim e falou: tu tá louco? Que documento em 3 vias que tu tá assinando, cara? Marcela, se é de Deus eu recebo. O que é eu não sei, mas se é de Deus eu recebo. Passou, começou, a gente vê casa. Tá, vamos dar uma de louco, vamos ver casa. Perguntei ao meu irmão é funcionário federal. Ele: olha, eu consigo empréstimo de você de X reais. Pai, você tem algum investimento? Tem. Eu consigo para você também esses X reais. Vamos trabalhar em cima disso. Começa. Vapo, vê daqui, vê dali, vê daqui, vê dali, vê daqui, vê dali. Apareceu uma casa, fomos ver. E o cara intransigente, não, fomos ver outra. Pois bem, o valor que o meu irmão tinha falado foi o valor que a gente ofereceu. A casa saiu pelo preço inicial que a mulher estava pedindo. A casa custou em torno de uns 60% do valor total. Nós conseguimos o desconto.
O dinheiro que meu pai tinha para emprestar, ele emprestou. Gente, brota coisa de lugar que você não faz a mínima ideia. E aí você faz. Nós estamos conseguindo pagar a casa. Deus tem nos honrado para que a gente faça, além da mudança do pagamento da casa, a gente já está fazendo obra. Em nome de Jesus, essa obra termina até esse mês agora. Eu creio. Em nome de Jesus. E aí as provas continuam. As obras de Satanás em sua vida, por você ter fé, são grandes. Nós, infelizmente, tínhamos uma cachorrinha ceguinha. Todos os cuidados, todos. E Satanás veio e tocou. Eu fazendo serviço lá em casa, deixei a nossa cisterna aberta. E a gente o dia inteiro na luta, na prova, e a gente brigando com o outro, e toda vez que a gente brigava, a gente virava de costas um para o outro para não continuar a briga, porque a gente estava tendo uma certa noção de que aquilo ali era obra do diabo. Só que a gente não teve o feeling, a noção de parar e... Amor, vamos, ajoelha e vamos orar. Vamos clamar ao Senhor para que Ele entre e tire essa obra do diabo que está aqui. Nossa cachorrinha caiu dentro da cisterna, e só no dia seguinte que eu vi. Ela já estava morta. Eu achar, até o último momento onde eu achei o corpo dela, eu ainda tinha dentro de mim a certa certeza de que não ia estar lá, mesmo sabendo que ela estaria ali dentro. Tive que esvaziar a cisterna toda. Não estamos usando essa cisterna no momento, então não tinha problema. Esvaziei e achei o corpinho dela lá dentro. O pior, não, para minha esposa, o pior foi perder a nossa bebê. Como nós não temos filhos, nossos filhos de 4 patas são os nossos filhos. São os seres que a gente cuida como filhos de verdade, quase de verdade. Né? Para nós é de verdade, é de coração. Para mim o pior ainda está sendo, mas Deus, graças a Deus, com a sua fidelidade na minha fé, está aos poucos me consolando o coração. Porque pensar, por minha culpa isso aconteceu. Por minha culpa ela hoje não está mais entre nós. E aí eu vou a Mateus 6,33. Mas buscai em primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Apesar disso tudo, dessa prova no domingo, ainda assim, com o coração quebrantado, nós viemos ao culto. Porque nós temos fé que Deus é conosco. Verdade. E isso tudo não é para nos desestruturar. Isso tudo é para que nos faça crescer. Nos faça a cada momento mais termos fé. Termos fé igual a Abraão. Termos fé igual a Daniel. Termos fé igual a Jó, que tinha tudo. Era um homem próspero, rico. Tinha seus filhos. E por causa da dúvida de Satanás ter ido até Deus, Deus vira e fala: vai lá que tu vai ver como é que ele me ama. Vai lá que tu vai ver como ele, mesmo com isso tudo, ele continuará glorificando ao meu nome. E Deus deixa que Satanás toque em tudo de Jó. E após Satanás tocar e passar todas as provas, Jó deixa de ser um homem, passa a ser um nada, um bicho quase. Mesmo com isso tudo, Jó vira e fala: bendito é Deus, que me deu tudo. Gente, nem sempre eu vou falar as palavras certinhas, porque não vem na cabeça às vezes. Que me deu tudo, mas se Ele me deu e me tomou, Ele sabe o que está fazendo. Aleluia. Se Ele deu e me tomou, verdade, algum propósito e algum motivo tem. E com isso, com a fé que Ele manteve, com a fidelidade dele em Deus, com a crença dele de que Deus é Deus, de que Deus pode tudo, ele continuou glorificando a Deus. Aleluia. Deus devolveu a ele tudo que ele tinha em nome, tornando ele novamente um homem próspero, um homem são. Porque Deus não devolveu só o dinheiro, Deus devolveu a saúde, Deus devolveu os filhos, Deus devolveu tudo que ele tinha. E aí pergunto: sua fé, como é que está nessa noite? Você crê em Deus? Você crê que Deus pode fazer na sua vida? Você crê que Deus te é fiel? E você consegue ser fiel
mesmo que seja um pouquinho, ó Deus? Você consegue abandonar as coisas deste mundo para poder estar na presença de Deus? Você consegue largar a sua família e falar, hoje não. No dia do meu aniversário, Marcela fez a surpresa de convidar a todos. Mas eu não estava nem um pouco incomodado se eles estariam aqui ou não, porque eu estava vindo para a casa de Deus. Glorificar a Deus e ter com Ele mais intimidade. Gente, você está com a sua crença em dia? Sua fé em Deus está em dia? Pense nisso, pois a sua fé é o que te vai levar a ser salvo. A sua fé é o que te aproxima de Deus, para que Ele abra as janelas do céu em cima de ti, para que Ele possa derramar bênçãos sem medidas. Pois se você não está com a sua fé em dia, Deus vira e fala, não posso. Vou fazer uma comparação aqui para os mais novos principalmente. Perdoem se vocês acharem que estou indo para um caminho errado, mas vou fazer isso. Vocês já assistiram o filme Capitão América? Na hora que o cientista está no quartel, e está lá o Roger, o Capitão América, ele está lá magrelo, todo franzino, raquítico. E aí o capitão vira e fala, por que você escolheu esse cara? Olha quantos soldados, parafraseando Davi, olha quantos filhos, Senhor. Aí Samuel. Aí Samuel, como se fosse esse capitão, Senhor, olha quantos soldados fortes e bravos para poder irem lutar a sua guerra. Por que eu não unjo um desses? Não, porque o poder que eu vou derramar sobre ele pode corromper a sua atitude, pode corromper o seu ser. Aí é forte. Então, o cientista, colocando como se fosse Deus nessa questão, vira para ele e fala. E aí o capitão pega uma granada falsa e joga. Todos aqueles grandes soldados saem correndo e se escondem. E o que o Capitão América faz? Pula em cima. Não sei se vocês sabem, mas o único cristão do universo Marvel é o Capitão América. Ele é cristão, o personagem. E ele pula em cima dessa granada para salvar, sacrificando a sua própria vida. E quando ele se torna o soldado, quando é feito o processo, quando é derramado a unção de Deus sobre a vida dele, ele não se corrompe. Assim como Davi não se corrompeu quando Deus derramou a unção na vida dele. Ele não se corrompeu. Pode ter cometido erros. Somos carne. Quem te garante que Jesus na terra não sofreu aflições por causa de estar na carne, pois afinal de contas ele se esvaziou de Deus para ser homem, para passar aqui e provar que se ele passou, nós também podemos. A diferença é que ele sabia como crer e nós ainda duvidamos como crer em Deus. Nós ainda ficamos naquela. Será? Não tem que ter será. Verdade, Deus aleluia. É Deus para fazer o que nos promete. Eu creio, aleluia. Como todos na Bíblia, todas as vezes que Deus prometeu, Deus fez. Como lá na guerra, na batalha que teve, que eu não me lembro agora, que o profeta vira e fala: sol, pare, lua, pare. Gente, vocês têm fé para fazer a mesma coisa? Para virar e falar como Jesus: Lázaro, sai para fora. Vocês têm fé para fazer isso? Vocês têm fé para virar para o morto? Levanta. Nós temos fé para isso? Porque isso não é poder. Porque o poder está ao seu lado, que é o Espírito Santo agindo através de tu. Mas para que esse poder haja de toda forma, sua fé tem que estar em dia. Sua fé tem que estar forte. Sua fé tem que ser em Deus e não em você. Porque se você tiver fé e você virar e falar, levanta, Ele vai levantar.
Toma sua maca e anda. Ele vai pegar a sua maca e vai andar. Seja curado em nome de Jesus. Ele será curado. Mas isso depende da sua fé. Tenha fé e Deus operará através de você. Eu creio. Na vida de todos que você tiver que tocar. De todos. E mais, se você tiver essa fé atuante, tu não vai fazer isso em qualquer um. Porque você vai saber o momento de fazer. Deus vai virar para você e falar: olha, faz com aquele ali pode, vai lá. E tu vai fazer. Porque também fazer a obra na vida de quem não merece, de quem não é fruto, não vale a pena. Deus, Ele não quer que a obra dele seja feita a lavandeira, de qualquer maneira. Ele quer que a obra dele seja feita da forma correta. Verdade. Ele quer que o nome dele seja glorificado. Afinal de contas, quando Jesus pega e cura os leprosos, que os leprosos vão, e somente um volta para adorar e para glorificar, aqueles outros, para que serviram? A obra de Deus não foi glorificada em cima daqueles outros. Com certeza eles saíram dali e foram para Esbórnia, foram para Gandaia, foram curtir a vida na carne. Deus não quer isso. Deus quer que através de você, Ele quer te dar honra e glória, sim, mas Ele quer que você não aceite para si a honra e glória. Ele quer que você direcione a honra e glória que Ele está colocando na sua vida para quem de verdade é. Para quem de direito é essa honra e essa glória. Meu que Deus. É só o Senhor. Que é Deus, o nosso Pai Criador. Que é Deus que faz e opera através de nós. E aí, como é que está a sua fé? Como é que está a sua crença nessa noite? Você está verdadeiramente com a sua fé em dia? Reflitam sobre isso nessa hora e agradeço a minha oportunidade. Coitado, meu amigo. Morreu, mas tá vivo. Morreu, mas está vivo. Pegando na casa de Dona Con, não, que eu vou te pegar.